Graça e paz, queridos irmãos. Como é bom estar na presença do Senhor, né? É maravilhoso estar na presença dEle, quando, de fato, a gente deixa que esse fogo de Deus, essa presença do Senhor, invada a nossa alma e vai nos renovando, nos restaurando, né? Ampliando cada dia mais a mente de Deus em nós, o caráter de Deus em nós. Estamos vivendo tempos de muitas guerras, seja na família, no trabalho. Esses dias agora a maioria estão de férias da escola, mas quando entra na escola também tem guerra ali. Há sempre dificuldades em algumas situações, mas a presença de Deus, ela renova a nossa mente, ela renova a nossa fé, e ela nos fortalece para qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de problemas. Nós somos, como seres humanos, nós somos a obra-prima do Senhor, nós somos a obra-prima do Pai. Você é uma obra-prima. Você possui qualidades que, de fato, confirmam essa obra-prima que você é. Fomos feitos a coroa da criação, dentre tantas características boas que existem em você, nessa pessoa que está aí do seu lado. Ela tem muitos defeitos, mas acredite, ela tem mais qualidades do que defeitos. Tem sim. Tem sim. Às vezes é porque nós não nos entendemos e às vezes nós não nos compreendemos. Talvez você não se entenda. É verdade. Que tem horas que você sabe que é alguém e tem horas que você parece ser uma outra pessoa. E você não estava bêbada não, você não estava drogada não. Você estava normal. E de repente você se vê fazendo ou falando alguma coisa que não é do seu naipe, né? Nós precisamos entender, queridos, que além de tantas características boas que nós temos também um instinto. E nós temos uma racionalidade. Isso nos faz distintos do restante da criação. O animal, ele tem instinto, mas ele não tem racionalidade. O instinto que nós possuímos, na verdade o instinto em geral, ele é um impulso inato, ou seja, você não aprendeu, você apenas o tem. E às vezes orienta algumas ações suas. E falando diretamente para o animal, nós sabemos que o animal, ele tem vários instintos, várias formas de expressar esse instinto. Mas eu não estou falando de animal, eu estou falando de ser humano. E mesmo assim, você ainda tem algum instinto. Porque o instinto, ele é esse impulso que nós não aprendemos, mas nós temos. E que orienta algumas ações nossas. E que se eles não forem contidos, eles vão nos levar para lugares que nós não devemos ir. Ele é fundamental até para a sobrevivência. Ele é fundamental para a reprodução. Só que eu quero especificar a questão do lado humano, porque é um conjunto dessa disposição que são, às vezes, até determinadas pela biologia, que orienta esse comportamento de muitas pessoas e de forma automática. Existem pessoas que agem de forma automática. E eu estou falando semiconscientes. Eles falam, eles fazem, às vezes até falam, assim por falar. Como isso é uma questão inata, você não aprendeu, né? Você vai, na verdade, existem situações de perigo que você está, quando você está em perigo, a lógica é você procurar sobreviver. Porque que às vezes algumas pessoas, quando estão se afogando,
elas se agarram em outras. Você já viu isso acontecer? A pessoa está se afogando, ela vai se agarrar na outra. Aí ela mata a pessoa que ela está, né, procurando se agarrar e ainda morre. Mas por que ela se agarrou na outra pessoa? Isso foi instinto, né? Ela estava ali querendo se salvar, de alguma forma ela estava querendo se salvar. Isso está ligado biologicamente ao sistema nervoso de cada um de nós. É uma herança genética, nós possuímos isso. A grande verdade é que nós buscamos a sobrevivência. O homem, ele busca essa sobrevivência. E ele vai se adaptando. Ele vai se adaptando como indivíduo, ele vai se adaptando em grupo, de tal maneira que, de repentemente, ele fica adaptado. É por isso que nós somos seres, de fato, adaptáveis. Nós temos, às vezes, um instinto de autopreservação ou de destruição, né? Às vezes o homem chega num lugar e ele começa a devastar tudo, ele começa a cortar todas as árvores, começa a cortar tudo que é verde, porque ele quer a coisa limpa, ele não quer um negócio sujo. Mas ele, quando ele raciocina, ele diz: não vou fazer isso, porque isso aqui vai me trazer prejuízo no futuro. Isso aqui vai me trazer muito mais calor. Se você chega num lugar e você devasta tudo, o que vai acontecer? Você vai ter muito calor naquele lugar. Então a árvore lhe ajuda, a árvore vai lhe promover sombra, e sombra está lhe promovendo um clima melhor, uma temperatura melhor. Quando você se vê numa situação, e aí eu digo assim, uma situação realmente bem complicada, e por que não dizer, você se encontra encurralada em algum momento. Eu não sei se você já se sentiu encurralado em algum momento. Um exemplo bem básico: você está devendo alguém lhe cobra. Aí você diz assim: eu não tenho dinheiro, não tenho para lhe pagar. E depois ele lhe ameaça. Aí você fica coado, não fica não? E aí o que vai determinar a sua ação naquele momento vai ser o quê? Vai ser o instinto ou vai ser a racionalidade? É a racionalidade. Porque se você for pelo seu instinto, você vai brigar com a pessoa, mas é você que a deve, não é ele que te deve. E você vai querer sair daquela situação de alguma maneira. E aí você vai determinar o que realmente vai acontecer naquele episódio. Se você vai reagir de forma instintiva ou você agirá de forma racional. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: olha, você é racional. Nós vamos de fato agir de forma racional, porque foi assim que Deus te fez, racional. Você é a coroa da criação, e quando o Senhor disse: olha, vá, domine sobre a terra, e nós, seres humanos, estamos aqui para dominar. A questão, queridos, é que essa questão do instinto humano, ela pode ser definida, além de todas essas situações. Às vezes o homem, de forma sexual, ele age instintivamente. Ele se apaixona, ele deseja e ele quer. Ela se apaixona, ela deseja e ela quer. E aí o que vai determinar a atitude dessa pessoa, seja ela homem ou mulher, será a racionalidade. Eu estou apaixonado pela pessoa certa? É a racionalidade dentro daquilo que nós temos aprendido no contexto de Deus. Você pode estar dizendo assim: apóstolo, não estou entendendo muito bem não. Você vai entender, porque nós temos aqui dois parâmetros. Na verdade nós temos aqui duas situações, e queremos traçar aqui uma linha
de que quando você, ou eu, ou cada um de nós, não pensamos antes de agir, nós faremos bobagens. Seja em que lugar for, seja de que maneira for, no olhar, no pensar, no desejar, seja ela em que setor for, seja na área econômica, seja na área sentimental, seja na área sexual. Porque tem um instinto sexual, tem um instinto social, tem esse instinto de proteção, né? Instinto de proteção. De repente, está num acidente, a mãe e a filha, ela vê que vai ter um acidente. Qual é o instinto da mãe? Vamos lá. Eu acho que você começou a entender agora, né? Qual é o instinto da mãe? Proteger a criança. Por mais que ela morra, ela vai proteger a criança. É o instinto dela. É o instinto do pai, é o instinto de proteção da família. É isso. Então, no ser humano, os instintos não determinam o comportamento dele, quando ele age de forma racional. Agora, essa questão do instinto, ela tem muito a ver com a cultura, com a forma de ela analisar a sua razão. Só que, se eu sou racional e eu tenho um instinto, eu tenho, dentro da minha racionalidade, eu tenho o controle desse instinto. Posso ouvir amém? Eu tenho esse controle, querida. Você tem esse controle, e isso é bíblico. Ora, tudo que eu faço pode ser controlado. Pode ser controlado, pode ser sublimado, pode ser redirecionado, pode ser sim. Por isso, queridos, que dentro dessa questão da racionalidade humana, ela pode ser definida como uma capacidade própria do ser humano de pensar de forma consciente, pensar de forma lógica e de pensar de forma reflexiva. Ou seja, ela quer fazer algo e ela vai refletir o prejuízo que esse algo vai dar a ela. A exemplo disso tem José. Ô José, ali aquele célebre episódio de José com a mulher de Potifar. Ali tinha um instinto sexual da mulher, ali tinha racionalidade também, porque ela tinha a sua racionalidade, falando da mulher, e tinha também o próprio instinto de José, e dentro da sua racionalidade, a racionalidade na mulher não funcionou, mas a racionalidade em José funcionou. Ela queria, e ela dizia: deita-te comigo. E José, na sua racionalidade, diz o quê? Não vou desonrar a meu Deus e meu Senhor. Essa é a racionalidade. Quer dizer, duas pessoas que naquele momento, uma resolve ser racional e a outra resolve ser instintiva. Existem elementos centrais dentro de nós, dentro dessa nossa racionalidade, que nós precisamos realmente, você precisa estabelecer, e é necessário estabelecer uma relação lógica daquilo que você está vivendo, seja qual for a área. Você tem uma situação, às vezes nós temos situações para resolver com outras, né? Questão jurídica, questão familiar, empréstimos que está vencendo e não se está conseguindo pagar, cartão que está vencendo e que já foi negociado e já não dá para renegociar. E racionalmente a gente senta e planeja as ações futuras. A gente julga o que deve ser cortado dentro de casa. Isso é racionalidade.
A gente controla, a gente redireciona os gastos. Isso é racionalidade. A gente atribui, aleluia, realmente a importância àquilo que de fato é importante. Porque tem pessoas que não são assim, elas são momentâneas. Não, eu estou sentindo isso, eu quero você agora. Eu não quero você daqui a 10 anos, eu quero você agora. Não, eu quero dinheiro agora. Não, eu quero ficar rico hoje. Eu quero ficar rico. Não, eu estou aqui no emprego, eu vou ficar rico nesse emprego. Mesmo que eu tenha que roubar, eu vou ficar rico nesse emprego. Você está entendendo? Isso não é razão. Isso é loucura. Isso é uma loucura. Não porque eu estou aqui, eu vou aproveitar. Se eu não roubar, outro vem e rouba, né? Tem citado, não é isso? É ou não é, irmão? Irmão, deixe que o outro roube. Saia santo do processo. Deixe que o outro faça. Saia santo do processo. Segui a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos compreender, aleluia, que atribuir, aleluia, a responsabilidade, quando nesse caso de José, eu não iria falar de José, mas me veio agora à mente. No caso de José, ele estava decidido, porque o caráter de José estava tratado. E quando o nosso caráter está tratado, ele não é negociado. Você está entendendo? Quando o seu caráter está tratado pela palavra, pelo Espírito Santo, pelo ensinamento de Jesus, você não negocia o seu caráter. Você não negocia a sua fé, você não negocia a sua santidade, você não se negocia. Eu sou inegociável. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: eu preciso manter, aleluia, o meu caráter limpo com o Senhor. Então essa consciência, essa consciência reflexiva, que te dá liberdade, aleluia, uma liberdade real, não é uma liberdade relativa. Não, eu sou livre até um certo ponto. Não, você é livre, irmão. Livre para fazer e para não fazer, livre para agir mal ou para agir bem. Você é livre para isso. Isso se chama, como é o nome mesmo, hein? Livre-arbítrio. Aonde eu decido não imigrar para a imoralidade, a imigrar para a cultura qualquer. Não, eu não vou ser influenciado pela cultura dos outros, eu sou influenciado pela cultura do céu. Ela me dirige, ela me direciona, aleluia. Agora preste atenção a algo, é importante. Enquanto essa questão do instinto te leva a uma resposta imediata e automática, a racionalidade vai te introduzir uma avaliação crítica. Você tem que ser crítico. Eu preciso ser crítico de mim mesmo. Meu Deus, por que eu fiz isso? Não é outro que pergunta de mim: por que você fez isso? Não, é eu que tenho que perguntar de mim. Por que eu falei isso? Eu não deveria ter falado. Por que eu fiz desse jeito? Eu não deveria ter feito. Então, o que está faltando às vezes nas pessoas é ser críticas de elas mesmas. Não é melhor você se autocriticar do que você ser criticada? Quem gosta de ser criticado aqui, levanta a mão. Eu odeio ser criticado. Não é algo que faz bem, embora seja importante quando se está errado, mas mesmo quando se está errado não se gosta, não é verdade? Sim ou não, irmão? Ninguém gosta de ser criticado. Ah, mas isso é para o teu bem. É claro que é para o bem, mas ninguém gosta. Ninguém quer. Mas se é necessário, tudo bem. Agora, eu preciso compreender, queridos, algo muito interessante aqui. É que entre o instinto e a racionalidade, nós vemos um embate muito grande na vida de um homem de Deus. E agora eu começo a ministração. Eu sei que 90% dos irmãos aqui conhecem a história, mas eu vou contar a história mais uma vez,
para você agora analisar essa mesma história que você já ouviu, você já viu filmes, você já leu a Bíblia, eu acredito assim. E que este homem de Deus poderia sim, ele ter decidido pela racionalidade, mas ele agiu pelo instinto. E eu estou falando de quem? De Davi. Davi, o homem que matou o gigante Golias. Davi, o homem que venceu, matou o leão, matou o urso, porque eles estavam comendo as ovelhas de seu pai. Ele estava lá. Eu estou falando de Davi. Davi, o rei, ele era um homem casado, tinha tido as mulheres que ele queria, mas não tinha direito de pegar a mulher do outro. Olha para mim aqui, pegar a mulher do outro, irmão. Cai aí na real. Pegar a mulher do outro, pegar o homem do outro, da outra. Ele não precisava disso. Ele era rei. Ele era um homem, um adorador. Ele era alguém que escrevia salmos, mas que de repentemente, aleluia, o povo de Israel se encontrava em guerra, e os soldados estavam num campo de batalha, e dentre esses soldados que estavam no campo de batalha, estava quem? Ele mesmo, o Eteu, o Hitita, Urias, marido de Batseba, soldado. Está escrito lá em 2 Samuel 23, 39. Está escrito também em 1 Crônicas 11, 41. Davi deveria estar na guerra, mas não estava. Deveria junto estar aos seus soldados, mas não estava. Ele estava na sacada do palácio e ele viu quem? Batseba tomar banho. Estava se banhando. Com certeza não estava despida. Não estava, porque ela não ia se despir num local onde era, lógico, ela não estava despida. Então ela estava tomando banho como as pessoas daquela época tomavam banho. Muito bem. Davi, ao ver essa cena, se interessa por aquela mulher, porque uma só, irmão, isso aí é necessário eu grifar. O homem, ele é fisgado pelo quê, irmã? Cadê as irmãzinhas que são avivadas? O homem, ele é fisgado pelo quê? Pelo que ele vê. E a mulher é fisgada pelo quê? Pelo que ela ouve. A mulher, ela se importa com as pessoas, os homens que são bonitos, mas ela dá mais interesse às pessoas que têm um papo, dentro do estilo dela, do parâmetro, do padrão dela. A prova disso é que eu conquistei a minha esposa pelo papo, Eu tinha um papo de derrubar a Boeing do ar. Então, eu conquistei com o meu papo, Graças a Deus que o papo funcionou. Não foi pela beleza. Eu sei disso. Eu sou muito bem resolvido, eu sei quem sou. Mas que foi pelo papo, foi. Davi se engraçou por ela pelo quê? Pelo que ela viu, pelo que ele viu. Então ele viu uma mulher bonita e ele se encantou pela mulher. Só que nem tudo que a pessoa vê, ela tem que desejar. Posso ouvir amém? Porque eu vi, achei legal, eu quero para mim. Não, porque eu vi, não tem I, nem A, nem B. Não pode. Mas aí, o que ele faz? Ora, ele manda chamar a mulher, e ele se deita com a mulher, e ele tem relação sexual com a mulher. Ele vê uma mulher casada, e ele não se importa com isso, e é necessário que se importe com isso. A mulher tem marido. Se o homem tem uma esposa, ele tem dono. Eu sou da Cláudia, a Cláudia é minha. Túlio, quem é a tua dona, meu irmão? Se tu falar diferente, tu tá ferrado.
Quem é seu dono? Olha, é para ti mesmo, Luana. Quem é? Quem é? Está aí do teu lado. Olha como Sara, abrindo parênteses, olha como Sara tratava Abraão, meu senhor. Mas o que é isso? Isso é machismo. Não esquece isso. Porque eu tenho uma proprietária. É a minha esposa. Eu sou dela. É isso. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, é isso. Casou, fechou. Fechou para todas. Macho, homem, você casou, fechou para todas. É só um agora. Só que Davi perdeu a linha, perdeu a rota, perdeu o pensamento dos céus. E aí, de repentemente, a guerra era longa, então os homens, quando saíram para a guerra, eles passavam meses na guerra, tá bom? Porque tudo era longe, não tinha caminhão, não tinha carro, não tinha avião, não tinha isso. Eles andavam, eles caminhavam para o lugar da guerra, então eles passavam semanas e meses. E aí Batseba chega com Davi e diz, ei, estou grávida. E agora? Tudo certo. Quando chegar, diz que é do marido. Mas como? O marido está viajando, o marido está na guerra. Manda chamar o marido. Bora fazer uma estratégia aqui. Chama Urias. Manda Urias vir da guerra. Eu preciso falar com ele. Urias, quando recebe a notícia lá no campo de batalha, vem para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ao invés de ir para a casa dele tomar um banho, né, e dizer, meu amor, estou aqui, cheguei. Não, ele vai direto para onde? Para o palácio. Aí Davi começou a ficar de orelha em pé. Conversa lá com Urias e tal, e diz, ei rapaz, vai para tua casa. Vai para tua casa, vai. Urias sai lá de frente do rei, e quando, ao invés de ir para casa, ele fica lá, na praça do palácio. E alguém chega com Davi e diz, ei, rei, Urias está ali. Ele não foi para casa. Olhem para mim, queridos. Não foi para casa. E Davi pergunta, ué, por que tu não foste para casa? E Urias, uma consciência muito nobre, diz, meu rei, meus colegas estão na guerra. Irei eu para minha casa, deitar com a minha esposa, enquanto meus companheiros estão na guerra? Não. Aí chegou, irmãos, no tema da ministração. Davi ficou encurralado. Ele não tinha como mais ir adiante sem o pecado dele ser declarado. Humanamente falando, ele entendeu naquele momento que ele tinha engravidado uma esposa de um homem, e que a conta estava chegando, mas parece que o final do poço ainda não tinha chegado. Ele começou a pensar o que ele iria fazer, e aí veio a diabólica e terrível ideia de sumir com o marido da mulher.
Porque é assim, meu irmão. Quando você se mete numa bronca, e a bronca fica mais bronca ainda, quando você se mete numa jaca, e aqui no Amazonas, aqui nós temos a jaca, inclusive o Cleitinho um dia desse levou uma jaca para mim, que estava muito top, aprendeu a comer jaca, só nunca mais levou jaca, só levou uma vez, e aí ele meteu o pé na jaca, Davi, é uma expressão que nós usamos aqui. Ele poderia ter ali se arrependido, pedido direção de Deus, como que ele iria resolver o problema, e ele resolve o problema da pior forma, porque quando você está imundo, você não tem mais parâmetro, não é verdade? Ora, eu já tomei a primeira, eu vou tomar todas agora. Ora, eu já embolsei 10 reais, eu vou embolsar 1.000. Ora, eu já estou ferrado, eu vou acabar com isso logo, eu vou tirar minha vida. Tem muita gente assim, não, eu não tenho mais o que fazer, eu vou tirar minha vida para me parar de sofrer. Aí que você vai sofrer mesmo. Porque ao invés de sofrer só na terra, você vai sofrer na eternidade. Então ele escolheu a pior opção, se livrar do marido da mulher. E ele manda é interessante essa parte, porque ele escreve uma carta para o general que está ali na frente da guerra, e ele diz assim, olha, coloca Urias na frente da batalha, porque a partir de agora ele vai ficar lá, na linha de frente. Então a intenção do coração de Davi era que o inimigo matasse a Urias, mas na verdade não era o inimigo que estava matando, era ele que estava colocando a espada no coração do Eteu, do Hitita. E ele escreve a carta e manda a carta pelo próprio homem, e ali, naquele momento, Urias vai para frente da batalha, e é claro, irmãos, quando existem planos diabólicos, satânicos, terríveis, que fazem com que as pessoas realmente, elas desçam a mais profundo abismo, e naquele momento, como o cerco já tinha fechado para ele, ele não teve uma outra ideia senão matar. Eu quero chamar a atenção, sua atenção. Essa semana, um pai matou uma criança de 3 anos. Por quê? Mas tem um porquê? Um ladrão, quando entra na casa de alguém, ele tem um porquê para entrar. Não é nobre, mas ele tem um porquê dele. E é possível que esse rapaz não ache alguém que queira defendê-lo. Por que ele matou a criança? 3 anos, irmãos, era filho dele. Por causa de uma pensão. É isso? Eu vou explicar isso? Eu quero perguntar da igreja, isso tem explicação, querido? É claro que não tem explicação. É claro que isso não tem explicação. O assassinato de Davi não tem explicação. O assassinato dessa criança não tem explicação. A única coisa que se pode dizer é que este homem, tanto Davi como qualquer outra pessoa que chega ao fundo do poço, teve a oportunidade de não fazer. Decidiu entre o instinto da violência, de querer resolver o problema de qualquer jeito. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga a ela: nós não resolvemos problemas de qualquer jeito. O problema é resolvido com a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Quem é de Jesus ouve a voz de Jesus. Quem é ovelha do bom pastor sabe ouvir, ou sabe esperar o bom pastor falar. Eu quero dizer uma coisa para você: não importa o problema que você esteja
enfrentando, o bom pastor vai lhe dar uma direção para você resolver o problema. E com certeza não é tirando a vida de ninguém, não é destruindo ninguém, não é destruindo o casamento de ninguém, aleluia. Porque a vontade do Senhor sempre para você foi uma vontade, aleluia, perfeita e agradável. O Senhor tem para você, não é pensamento de guerra, não é pensamento de destruição, não é pensamento de morte, não. Eis que tenho de vós pensamento de paz e não de guerra. O rei que deveria ter um pensamento justo, uma ideia justa, não teve. Urias, um simples soldado, ele teve o seu posicionamento, ele não queria desonrar os seus companheiros, não foi para casa para não desonrar os seus companheiros, porque era a forma que ele entendia. Mas Davi, em 2 Samuel capítulo 11, versículos, você pode começar a ler em casa a partir do versículo 1. Mas no versículo 6, então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou como estava passando Joabe. Enfim, todo esse enredo que eu acabei de narrar para você está aqui no capítulo 11 de 2 Samuel, a partir do versículo 6 em diante. A partir do versículo 14 você vê a história da morte de Urias. Mas preste atenção, no versículo 27, se os irmãos puderem colocar o versículo 27, a parte B do versículo, porque a parte A diz assim: e passando o luto, enviou Davi, a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Ele comete um adultério, ele manda matar o marido da mulher que ele adulterou, ele a recolhe em casa, e tudo isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Olhem para mim, tem coisas que você sabe que está fazendo e que parece mal aos olhos do Senhor. Davi chegou a esse nível, porque, que nível, apóstolo? Davi chegou a esse nível de encurralamento. Ele ficou encurralado de uma forma tão forte, que ele não conseguiu ter uma ideia melhor. Mas também não poderia ter uma ideia pior. Na verdade foi a pior ideia da vida dele. E por que aconteceu isso? Porque ele deu brecha ao pecado, porque ele deu gás ao pecado, porque ele deu comida ao pecado, porque ele alimentou a sua lascívia, porque ele alimentou o seu desejo, porque ele alimentou. Enquanto você estiver alimentando o pecado, esse pecado ficará mais forte dentro de você, porque é assim, no ser humano é assim. Você começa a alimentar uma transgressão, você começa a alimentar uma ideia, você começa a alimentar um pensamento de repente de ficar rico. Não, porque eu tenho que ficar rico, eu quero ficar rico, então eu vou jogar no tigrinho, no leãozinho, no passarinho, e aí, pô, o leão te traga, o passarinho te engole e o tigrinho te come. Você está entendendo como as coisas são? Não, porque eu quero ficar rico, porque eu quero ficar rico, porque eu quero ficar rico, e por querer ficar rico, Paulo diz: os vossos pecados, vocês pecam porque querem ficar rico, e para ficar rico vocês fazem qualquer coisa. Pare agora e repense o que realmente vale a pena. Para Davi, o que valia a pena era as noites com
Para Davi, o que valia a pena era aquele momento. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e declare: nós não vivemos de momento, nós vivemos, aleluia, da presença santa do Espírito Santo. Aleluia. Deus nos faz feliz com dinheiro, sem dinheiro, com carro, sem carro, com casa ou sem casa, com emprego ou sem emprego. Aleluia. Eu quero dizer que Deus vai te fazer de fato feliz. E nunca havia um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pau. Aleluia. A promessa para a igreja, a promessa para os filhos de Deus: eu jamais te deixarei, jamais te desampararei. Aleluia. As promessas de Deus são reais, as promessas de Deus são justas, as promessas de Deus são incomparáveis, as promessas de Deus não falharão. Aleluia. Se você se mantiver firme, santo, Deus te honrará, querido. Deus te honrará, minha irmã. Deus te honrará, meu filho. Deus te honrará. Não tome nada que é de ninguém, porque Deus te dará o que é teu. Aleluia. Eu não vou entrar no mérito da questão da repreensão de Davi, mas eu quero trazer apenas uma palavra que Deus falou para Davi através do profeta Natan: eu te dei as mulheres que tu quisestes. Então, quantos são casados aqui? Levanta a mão. Os casados. Os amancebados também, pode ser. Regime concubinado, está tudo certo. Depois você ajeita essa situação, vai ajeitar, ok? Você já tem um compromisso, ok? Amém? É o compromisso. Você está ali junto, você resolveu se juntar, mas Deus vai abrir a oportunidade para você regularizar, em nome de Jesus. Você vai precisar aproveitar a oportunidade, né? Um dia desse o irmão Monzandir ligou para mim e disse: pastor, queria ajudar alguns irmãos a casarem. Está aí, ó. Ele tem a faca, né? Ele tem a faca e o queijo. Está esperando um casal chegar para cortar o queijo. Mas olha aqui. Você está casado, você está junto, está vivendo. Ok. Te contenta com ele. Te contenta com ela. Relaxa. Homem é tudo igual. Mulher também. São os mesmos órgãos. É a mesma coisa. Não deixe o diabo te enganar. Umas são caladas, outros falam muito. Uns são gordos, outros são magros. Uns têm cabelo, outros não têm cabelo. Uns têm cabelo, não vão ter cabelo daqui a 10 anos. Mas é a pessoa que vai envelhecer contigo. É a pessoa que vai te dar água quando você não puder pegar a água. É a pessoa que vai te assistir na hora que você precisar de uma assistência. Quantos podem levantar a sua mão e dizer: eu amo o meu marido, a minha esposa? Quantos podem dizer isso? Não, mas eu não amo. Vai amar. Vai amar. Eu não gosto mais dele. Vai gostar. Agora vai gostar. Vai gostar. Eu não quero mais não. Vai querer. Vai querer. Vai sim. Porque não tem bênção em outra configuração. Você está correndo risco de morrer? É isso? Aí tem que conversar a parte, tá bom? Está tendo violência, ele está te ameaçando, aí vamos para a delegacia, mano. Bora, vamos lá. Tem Maria da Penha. Mas deve ter também algum João da Penha por aí também, porque eu acho que não tem só a Maria, tem um João da Penha também. Ainda não inventaram não, mas eu acho que dentro da Maria da Penha deve ter alguma coisa ali para o João também, né?
alguma vantagem. Ei, um homem de Deus pode fazer isso? Davi fez. E por que Davi fez? Davi fez porque ele deixou o problema criar um volume que não deveria. Ele permitiu que o problema se agigantasse. Ele fez com que um problema pequeno se transformasse em um gigante maior do que Golias. Porque quando você enfrenta um gigante e você não tem a presença de Deus para enfrentar o gigante, você perde. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, ele foi não no nome da carnalidade, ele foi não no nome do seu desejo, ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Tu vem com vara, tu vem com tessado, tu vem com lança, com escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai entrar na batalha, mas vai entrar na batalha em nome do Senhor dos Exércitos, não pela carnalidade, não pelo desejo do mal, aleluia, mas pela vontade de ser um homem santo e fazer o que é certo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: nós fomos chamados por Deus para fazer o que é certo. Sabe, meu querido, nós precisamos compreender que o fato de você ser um homem ou uma mulher de Deus não lhe tira o seu instinto. Não lhe tira, não tira o seu instinto. Não lhe tira o seu lado humano, o seu lado, sabe, de se indignar. Às vezes você vê uma situação e causa indignação em você. O Evangelho não lhe rouba isso, não lhe tira isso. Pelo contrário, o Evangelho lhe dá algo muito melhor. Sabe o que ele lhe dá? Temor. Porque temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode ter doutorado, pós-doutorado, você pode ter o curso que você quiser, mas se você não tiver temor, você vai fazer o que o coração desejar. Seja bom, seja ruim. Se não houver um parâmetro, se não houver um ponto de equilíbrio, sabe o que vai acontecer? Simplesmente você vai naufragar como naufragou Davi. Nós precisamos compreender que, aleluia, quando Urias morreu, ninguém ficou sabendo. Mas quando o Senhor mandou o profeta revelar a Davi o que Davi fez, isso foi visível a todo Israel. E imagina, irmã, aquelas irmãzinhas lá, uma casa, outra, perguntando: fulana, você viu o que o rei Davi fez? Imagina se tivesse o WhatsApp, irmão, naquela época, Instagram, Facebook. Imagina aí. Não, imagina aí, todo mundo fofocando o que tinha acontecido com Davi. Ah, mas isso não era fofoca, isso era verdade. Agora, imagina as histórias paralelas. Não, porque Batseba foi te oferecer. Ela aproveitou a oportunidade que o marido estava viajando. Por isso que eu digo: mulher, não sai de casa quando o teu marido viajar. Imagina aí, irmão, né? Que ia haver um monte de histórias paralelas, algumas reais, algumas fictícias e a outras assim, faraônicas. Mas o Senhor mandou o profeta para revelar a verdade. E eu quero dizer para você: não há nada que esteja em oculto na tua vida que um dia o Facebook não venha a conhecer. Brincadeira, o Facebook não, mas que seja revelado, porque a palavra diz: não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. E meu, se for revelado, vai para o Facebook, vai para tudo. Diga para a pessoa que está falando: olha o perigo do oculto e do escondido. Olha o perigo de nós não expormos a nossa alma diante do Senhor. Chegou o dia, queridos, chegou o dia, minha irmã, de nós expormos nossa alma a Deus.
Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui para dizer quem eu sou. Eu sei que tu sabes quem é, mas eu quero que tu saiba pela minha boca. Eu quero que tu saiba por mim mesmo que eu preciso de ti, que eu não vou chegar a lugar nenhum se o Senhor não tratar esse velho homem que está dentro de mim. Eu não vou chegar a lugar nenhum se o Senhor não tratar esta velha mulher que está dentro de mim. Eu não vou chegar a lugar nenhum se o Senhor não transformar a minha vida, não transformar a minha mente, não transformar meu coração. Se você não se jogar na presença do Senhor, se você, aleluia, não se debruçar na presença do Senhor, dizendo quem realmente você é. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você não sabe quem eu sou, mas Ele sabe o que eu faço. Com certeza, irmãos, se eu e você fôssemos julgar Davi, nós dávamos a Davi prisão perpétua, sim ou não? Sim ou não? Daríamos. Daríamos a Davi a prisão perpétua. Alguns iriam dar até a pena de morte. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas você já pensou naquilo que você também já fez? O que você merecia? Eu me lembro, irmão, que um dia eu não estava fazendo nada, eu fui parar na delegacia. Verdade. Eu tinha talvez uns 13, 14 anos. Estava dentro de um carro onde o pessoal estava gritando. O camburão chegou, mandou a gente encostar. Era uma Brasília verde. Me lembro do carro, o carro que eu aprendi a dirigir. Aí levaram a gente para a delegacia. Que vergonha. Tive que passar o dia, a noite na delegacia. Aí pedi: mamãe, manda pelo menos violão para mim. Olha, eu querendo violão na delegacia. Não, sério. Eu não fui preso, eu fui detido, né? Porque é de menor, né? Estava fazendo nada, apenas quem estava dirigindo muito rápido e o pessoal estava gritando. E aí o camburão parou, os policiais deu voz de prisão, levou para a delegacia. Aí depois soltou todo mundo. Foi só para dar um susto. Eles fizeram isso para dar um susto. Pergunta a pessoa que está falando: tu quer um susto, é para parar? É um susto, é? Está precisando de um choque de realidade, é isso? É? Então você precisa de um choque para mudar, é isso? Para pegar esse volume de situações que está começando a cada dia mais se agravar, como se agravou de Davi. O volume se agravou, não foi apenas um adultério, não. Foi um adultério seguido de assassinato. Não, apóstolo, ele não. Quem matou foi o inimigo, irmão. É a trama. É a trama. É tipo assim: eu vou matar por turite, eu vou fazer por intercâmbio, né? Fazer um intercâmbiozinho aqui, ó. Fazer um negócio aqui. Vou montar uma estratégia. Eu vou tirar esse gerente, eu vou chegar no lugar dele, mas vou primeiro destruir a vida dele. Vou subir nas costas dos outros, não tem importância. O problema é que esse cara está me atrapalhando aqui na empresa, eu vou tirar ele, eu vou denunciar ele, eu vou inventar coisa dele. Não é assim que se sobe na vida. Sabe como é que se sobe na vida? Faz como José, meu filho. Espera a promessa se cumprir. Porque a promessa vai se cumprir. O sonho vai se cumprir. José sonhou com as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Ele sonhou com as 7 espigas, né, bonitas e formosas, assim como sonhou também com aquelas feias e horrorosas. A promessa na sua vida vai se cumprir, e quem vai fazer cumprir é o Senhor, aleluia, se você não desviar o caminho do Senhor. Essa coisa que Davi fez pareceu horrível aos olhos do Senhor, assim como tantos outros varões da Bíblia também emigraram por caminhos que não deveriam. Abraão mentiu por medo.
Moisés agiu com violência no momento em que ele viu uma injustiça. Olhem para mim, queridos, existem coisas que causam indignação em nós, e a mesma coisa causou indignação em Moisés, quando ele viu um egípcio batendo em um israelita, em um hebreu. Ele foi lá e matou o egípcio. Ele agiu com violência, teve que fugir. Sabe, queridos, às vezes você fica indignada com o pecado dos outros, mas não fica indignado com o seu próprio pecado. Às vezes nós temos nojo do pecado dos outros, mas não temos nojo do nosso próprio pecado. Desclassificamos os outros e exaltamos a nós mesmos. Até o momento de sermos encurralados, como Abraão foi encurralado, Davi foi encurralado, José foi encurralado, o próprio Pedro foi encurralado, por causa do medo. Às vezes você está em situações e tem medo de falar a verdade, você fica encurralado pelo medo, e você pode falar a verdade, mas você não fala, e não, eu prefiro falar a mentira, porque a mentira vai me causar menos dano. Mentira da sua mente e mentira da sua alma. A mentira não causa menos dano. A mentira sempre vai causar mais dano na sua vida. Só que as pessoas não querem sair da linha do conforto, da zona do conforto. E Deus está chacoalhando esse ano de 2026. Deus vai nos chacoalhar para sairmos da linha do conforto, da área do conforto. Aleluia. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: te prepara, que Deus vai agir e nós vamos sair da zona do conforto. Vai ser o melhor ano da nossa vida, porque nós faremos diferente em 2025. Olhe para o seu lado, olhe para a sua direita, olhe para a sua esquerda e diga: você vai vencer seu desafio, você vai vencer suas debilidades, você vai vencer seus limites, você vai vencer a sua limitação, porque Deus é maior do que aquilo que você está vivendo. Meu Deus é maior, meu Deus é melhor, meu Deus é mais forte, meu Deus é mais poderoso. Meu Deus vela e zela e luta pela minha vida. Ele vai lutar pela sua casa, pela sua família. Te levanta da zona do conforto, te levanta da zona do conforto. Está dizendo o Senhor: te levanta, igreja, da zona do conforto. Levanta e faz esse povo marchar. Ei, às vezes eu quero encerrar. Às vezes nós lidamos com medo, pressão externa, cansaço emocional e impulso instintivo. Sabia, Júlio? E temos que dominar, porque a Bíblia nos dá a chave para o impulso instintivo. Yalo, é o domínio próprio. Você fica brabo rapidinho, olhou para ti, já te tirou do sério. Quer ficar cego, é? Para não ver mais ninguém olhar para ti. É isso. Deus tem que tirar alguma coisa de você para você mudar? Não, Deus não precisa tirar nada de você para você mudar. A palavra do Senhor é suficiente. A espada alguma de dois gumes que penetra na divisão da alma aleluia, e do espírito, porque faz a divisão entre juntas e medulas. A palavra de Deus está enxertada, está enxertando você, aleluia, com coisas boas, com coisas maravilhosas. Então te levanta deste lugar medíocre, aleluia, como a Bíblia diz: levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. E onde é que estava o escape de Davi? Estava no Senhor, ele não procurou o Senhor. Onde é que estava o escape de Davi? Estava no Senhor, ele não procurou o Senhor. Jesus sempre será a porta do escape. Em qualquer situação que você esteja, eu estou lhe dizendo, em qualquer situação que você se encontre, Jesus sempre será, porque Ele é
a própria porta. Ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta para a tua solução. Tu está num problema, tu está num conflito, tu está numa guerra, entra em mim. Eu sou a porta. Quem entrar por mim sairá e vai achar pastagem. O que é que uma ovelha passa o dia todo, irmãos? Ovelha não passa brincando o dia todo. O que é que uma ovelha passa fazendo o dia todo? Ela pasta, ela se alimenta. É o que ela precisa. Ficar no campo, se alimentando, se alimentando. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: uma ovelha vai e passa a vida toda se alimentando. Mas você passa 3 domingos sem vir ao culto, sem se alimentar. 4 domingos, às vezes 2 meses, 3 meses, sem vir ao culto, se alimentar. Isso não é coisa de ovelha. Quem entrar por mim, sairá e achará pastagem. Se você sempre buscar a porta Jesus, ela estará sempre disponível para você entrar e se alimentar e aleluia, e beber da água que jorra e que salta para a vida eterna. Nós precisamos compreender, olha que coisa linda, aleluia, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá, achará pastagem. O que é isso? Isso é sentido, querido, onde não havia saída, aleluia, Cristo se apresenta como acesso à vida, à proteção e à liberdade. O Senhor Jesus é a tua libertação, querido, o Senhor Jesus é a tua cura, meu amado, o Senhor Jesus é a tua salvação, meu filho. Glória ao nome do Senhor. A mulher adúltera, ela teve um escape de condenação. Ela iria morrer, mas ela encontrou Jesus, e Jesus olhou para todos os que estavam acusando: quem estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Ninguém foi encontrado, e aquela mulher estava acuada, estava engatada ali na forquilha, não podia sair. Ela iria ser apedrejada, porque ela realmente estava cometendo o adultério. Deus nos deu o escape da condenação. Ela estava encurralada pela lei, pela vergonha. O próprio Davi estava encurralado pela lei. Sim ou não? E Deus deu o escape para ele. Pegue na mão do seu irmão e diga: você quer o escape? Você quer o escape? Você quer o escape da culpa, como Pedro teve? Jesus é o teu escape. Enquanto esse instinto, eu quero convidar você para ficar em pé, por favor. Enquanto o teu instinto te leva a respostas imediatas, enquanto o nosso instinto nos leva a respostas automáticas. Ah, não deu certo, então eu não vou dar mais chance. Acabou. Enquanto esse instinto te leva a uma resposta automática, e às vezes você não a tem, a racionalidade te leva a considerar as consequências e a assumir a sua responsabilidade moral. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas têm até vergonha hoje de vir se reconciliar. Sabe por quê? Porque elas não querem que as outras saibam que ela não é perfeita. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: olhe para mim, essa carcaça aqui, essa pessoa que está aqui na sua frente, essa coisa linda, não é carcaça não, essa coisa linda que está na sua frente, tem muitos defeitos. Eu tenho muitos defeitos.
Mas eu tenho certeza que no dia que eu for para o céu, eu vou fazer alguma falta em algum lugar. Então diga isso para a pessoa também que está ao seu lado. Diga: olha, eu tenho alguns defeitos, eu acabei de falar para você. Mas no dia que eu não estiver mais aqui, eu vou fazer muita falta. Mas muita falta mesmo. Então essa pessoa que você achava que era perfeita, que você sabe agora que não é perfeita, e que de vez em quando tem que fazer o caminho que Davi não fez antes. Preste atenção, irmãos. Eu não estou dizendo que você está como Davi, eu não estou dizendo que você está adulterando, eu não estou dizendo que você está fornicando, eu não estou dizendo que você está roubando, eu estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que todos nós temos os nossos limites e sabemos o nível de guerra que nós estamos vivendo. E nós não podemos chegar no limite, porque o limite é perigoso. E Davi chegou e ultrapassou, Luiz, todos os limites dele, todos. Porque ele ultrapassou o limite da coerência. Ele passou o limite da sua autoridade. Ele não tinha autoridade de tomar uma mulher de um outro homem, né? Ah, mas ele era rei, ele era o presidente. E daí? Ele era rei politicamente, que não dava direito de destruir uma família, destruir um casamento, matar um pai de família, matar uma pessoa, roubar a mulher dele. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Diga ao Senhor: eu não quero chegar ao limite. Eu quero ser mudado enquanto eu posso mudar. Eu quero me arrepender enquanto eu posso mudar a direção. Eu quero dar a volta por cima. Eu não quero ficar assim, vivendo no limite. Quando que eu vou cair? Eu não quero cair. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso. Eu quero dizer que hoje o Senhor quer um momento especial com você. Inimigo tenta laços, você está sendo pressionada, você está sendo tentada, você está sendo perseguida, você está sendo destruída aos poucos. Porque eu não estou sozinho. Você se sente desqualificada, às vezes você se sente isolada ou até mesmo abandonada. Aquele que acalma o vento. Deus quer, aleluia, mandar parar essa tempestade que você está enfrentando emocionalmente. Você não precisa chegar ao limite, até mesmo de se expor em rede social, porque eu estou muito triste, eu estou decepcionada com fulano, com Beltrano. Fale para Deus o que você está sentindo. Eu quero convidar você hoje para falar para o Senhor o que você está vivendo. Eu não vou perguntar nada de você, mas eu quero orar com você aqui na frente, de você entregar essa guerra, entregar esse problema, entregar essa situação na presença do Senhor e dizer: Deus, eu preciso, eu quero, Jesus, mudar. Eu quero. Você pode cantar enquanto você pode decidir vir, porque eu quero orar com você. Laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo O braço forte do Senhor. Declare: aquele que acalma o vento.
deserto, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar, aquele que dá muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, diz: mas estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Que acalma o vento, aquele que Aquieta o mar, e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, das estéril faz boi de filhos, é o mesmo que brada do alto, dizendo: mas sou contigo. Aleluia, é o teu dia, querido. Não deixe pra amanhã, não. Deus quer te dar o escape e o livramento, meu filho. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. leão da tribo de Judá, rei dos É a sua oportunidade de ter o livramento do Senhor. leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para Aleluia. sempre. É a Leão da tribo oportunidade de que o Judá, Senhor te dá para uma rei dos reconciliação, reis, querida. reina para sempre. Hoje é o dia Leão do da teu tribo de livramento. Judá, rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. É o teu dia de receber o livramento do Senhor. Reina para sempre. Talvez não tivesse ninguém perto de Davi para dizer: meu rei, esse caminho não é bom. Meu rei, desiste desse plano. Deus está falando com pessoas aqui, porque você já sentiu, querido, que é com você, e que se você continuar nesse mesmo caminho, você pode não ter uma chance de escape, porque o escape é hoje. Deus está te dando a porta de livramento. Ei, ei, esqueça o homem aqui em cima. Eu não conheço a sua vida. Não, não conheço. Se Deus falou contigo hoje, eu te desafio. Se Deus falou com você hoje, de alguma maneira Deus falou com você hoje, eu desafio hoje você romper a sua vergonha. Agora, vem. Venha. Venha. Venha, filha, mandar trabalhar. Deus está falando contigo, filha, vem. Vem. Deixa eu te dar a direção para você tomar. Vem. Deixa eu te dar a direção que você tem que tomar. Venha. Eu estou com você.
Eu estou com você, mas eu preciso que você ouça a minha voz. Oh! Deixa eu transformar a tua vida. Eu estou com você, eu quero você. Eu quero mudar a sua vida daqui para frente, venha. Oh! Oh! Eu estou com você, mas eu quero que você fique alinhado comigo. Vem, vem. Sei que um dia saberei tudo que tens para mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui adoração e as ruas de ouro são. Levantemos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás. Comigo estás. Sem noite, venha querido, sem aflição, sem culpa, comigo estás, conosco estás. Oh, venha querido, venha participar dessa oração, aleluia, que transformará a sua vida. Nesta vida passarei por tristezas e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor. Quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exalta. Eu vou orar com você. Fique ajoelhada. Declare: Deus está dizendo para você: eu estou com você, minha filha. Eu estou com você para transformar você daqui para frente. Se você se humilhar e vier à minha presença, eu te dou a minha promessa, que eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Sem noite, sem aflição, sem culpas, comigo estás, conosco estás. Oh, Ele está com você para transformar a sua vida. Ele está com você para restaurar a sua casa. Ele está com você para aprimorar, para dizer a você: eu quero entrar, não por um momento, mas para fazer você feliz. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão nele. Você vai dizer: o meu coração sempre dará ao Senhor. Diga assim, ó: o meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Diga: eu vou dar meu coração para ti. Mais uma vez. O meu coração sempre te dará toda a glória a ti, Senhor. Yeshua, o meu coração sempre
Deus que dá passo para trás para se reconciliar com Ele. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Que coisa linda é poder saber que mesmo errando, ao se reconciliar, Ele traz a sua misericórdia em pranto, angústias e dor. Comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa. Comigo estás, conosco estás, oh, sem culpa. Sabe o que é lindo, meu filho? É que Ele nos deixa sem culpa. Quantos meses Davi ficou com a culpa na consciência? Quanto tempo ele passou noite de sono remoendo a culpa? Meu Deus, eu adulterei, Senhor, e agora eu mandei matar. Ei, sem culpa, sem dor, sem aflição. Por quê? Porque a porta se abriu. A porta é Jesus, é a única porta. Oh, comigo estás, que o teu reino venha. Seja, Senhor, a tua vontade, ou na terra como no céu. Aleluia. Levante a sua mão e vai dizer comigo assim, ó: que teu reino venha, que o teu reino venha, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Mas que maravilha! Sem culpa, sem dor, sem estresse. É a coisa mais maravilhosa, querido. Eu vou me ajoelhar com você aqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque no altar tem restauração. Porque no altar tem cura. Porque no altar tem libertação. A palavra nos liberta. Diga comigo, Jesus. Diga, Jesus, eu preciso mesmo de Ti. Eu não vou caminhar sozinha mais. Não, eu não vou carregar culpa, Senhor. Eu quero declarar quem eu sou para Ti. Vai dizendo quem você é para Ele. Vai dizendo o que você fez para Ele. Para mim não, diga para Ele. Ah, eu posso só pensar, apóstolo? Pode, fale para Deus no pensamento. Se você quiser pronunciar com a sua boca, não tem problema. Você está na presença de Deus. Ninguém está ouvindo a não ser Ele. É o teu momento de reconciliação. Talvez seja uma coisa tão simples, mas é uma coisa que te perturba. Talvez seja algo tão banal, mas é o que você precisa. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que encobre nunca vai prosperar. E eu encerro esse último momento praticamente do culto dizendo: você vai querer continuar encobrindo? Então fica aí onde você está. Mas você quer confessar ao Senhor? Vem aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui agora, já. Senhor, o Senhor que sabe e conhece a mente e o coração de cada um dos teus filhos e filhas. Entregamos diante de Ti homens e mulheres que precisam, meu Deus, a cada dia serem curados na alma, libertos, aleluia, e restaurados em toda a sua essência. Modela o caráter de cada um, restaura, reescreve no teu livro o nome de cada um deles, e que todos possam viver, aleluia, um tempo de muitas conquistas no reino espiritual. Que o teu reino venha, aleluia, seja a tua vontade, Senhor, aleluia, na terra, como no céu. Dê um abraço nessa pessoa e diga assim, ó: que teu reino venha, seja a tua vontade, Senhor, na terra e como no céu.
Sabe, irmãos, sem culpa, sem dor, sem aflição. Não viva aflita. Não carregue um peso que Jesus já disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Se a sua alma não está bem, é porque ela está aflita, ela está perturbada por algo. E quanto mais você permite a perturbação dela, pior fica o seu estado. Davi poderia ter dado os passos para trás, mas quanto mais acuado ele ficava, mais desesperado, e nesse desespero, ele tomava as atitudes erradas. Sabe de uma coisa? A gente aprende com os homens que erraram, porque depois eles acertaram. Vale a pena. Quando a gente fala de Davi, a gente fala de homem que teve seu momento ruim e que um dia se encontrou. Então, a última vez que você vai dizer hoje, é hoje, só hoje, não. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: você pode estar vivendo momentos ruins hoje, mas Deus gira a chave muito mais rápido do que você pensa.